Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo, eu quero aqui falar um pouco sobre dom de revelação, os mistérios de Deus na palavra do Senhor. Eu quero ler aqui alguns textos e fazer alguns comentários. É algo que eu estava meditando, né, tem um tempinho atrás, alguns dias, né, e eu marquei aqui algumas coisas na palavra do Senhor. E surgem muitas controvérsias, né? Muitos comentários, mas nada melhor do que a palavra de Deus para trazer à luz acerca dos dons espirituais, acerca do que aquilo que Deus ele trata na sua própria palavra. E aliás, amada igreja, tem um louvor, né, que fala ninguém explica a Deus. Totalmente errado, porque Deus é explicado pela sua palavra. Mas isso é outra história, né? Um outro dia eu trago aqui sobre alguns louvores, alguns hinos que têm sido muito cantados, mas que de Bíblia não tem nada, amada igreja. Precisamos vigiar com o que nós estamos louvando, né? Mas um outro dia eu gravo um vídeo sobre isso, né? Sobre certos louvores. Mas hoje eu quero aqui falar sobre dons espirituais, né? Eu acho que eu nunca falei assim dessa forma, como eu vou falar hoje. Mas antes disso eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel. Eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa o pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Então, irmãs e irmãos, eu quero ler aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 12, que fala acerca dos dons espirituais. Essa igreja de Corinto, ela estava passando por problemas. Irmã Raquel, Ela estava passando por algumas dificuldades, sobretudo de ordem moral, e estava havendo grupos, dissensões, falatórios, situações que acontecem onde há um grupo de pessoas, né? Então, essa igreja de Corinto estava passando por algumas dificuldades, e sobretudo a cidade de Corinto. Essa cidade era uma cidade muito próspera e havia ali, irmãs, uma deusa chamada Diana. Havia uma idolatria muito grande e a igreja estava passando por problemas. Então o apóstolo Paulo ele vai vai escrever essa carta para solucionar esses problemas. Então aqui nessa parte ele vai falar acerca dos dons espirituais. Olha o que ele vai falar, versículo 1. Eu vou lendo e vou falando. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ou seja, acerca dos mistérios de Deus, eu não quero que vocês ignorem. A palavra ignorante vem de ignorar o conhecimento de algo ou alguma coisa. Então, ele está esclarecendo, né, essa questão de ignorar o conhecimento dos mistérios, dos dons espirituais. Aí ele fala: sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados, ou seja, gentios. Quem é gentio? Gentios são todas aquelas pessoas, éramos nós, quando nós não conhecíamos o Senhor. Quando nós conhecemos o Senhor, nós nos tornamos filhos de Deus. E quem não conhece, irmã Raquel, é gentio e criatura de Deus. Amém? Então, nós somos filhos adotivos, porque Jesus ele veio para os seus e os seus não receberam. E todos nós somos enxertados, né, na videira verdadeira. Então, nós somos filhos por adoção. Mas vamos aqui para o texto. Por isso vos faço compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, afirma anátema Jesus, ou seja, amaldiçoado.
Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Ou seja, ele começa aqui já a falar que há vários dons, várias atuações, vários dons. Marca, o que é dom? Dom é uma capacidade, é uma habilidade que Deus confere à sua igreja, que é eu e você. Vamos lá, porque eu sou tentada a falar um monte de coisa, mas vamos seguir aqui para não nos perdermos. Aí ele fala, e há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Repito, e há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Então existem muitos serviços dentro da casa do Senhor. Dentro desse ambiente, né, chamado igreja. Tem muitos serviços, irmãs. Serviços de diaconato, portaria, pregação da palavra, limpeza, arrumação. Ele está falando aqui, ó, há diversidade nos serviços, evangelismo, muitos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Olha o que ele fala. E há diversidade, ou seja, muitas, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é o que opera tudo em todos. Então aqui ele reafirma mais ainda. Olha só, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, ou seja, se você tem um dom, se você tem uma habilidade, se você tem uma qualificação que Deus te deu, é para o quê? É para você guardar para você? Não, é para você multiplicar, colocar à disposição no reino. Michael, E imediatamente. Mas eu tô falando aqui, mas toda hora me vem Mateus 25:14. Fala da parábola dos talentos. Ele fala aqui, ó, e há diversidade nas realizações, mas o Deus é que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então, o dom, o talento, irmãs, não é para ficar assim, vai descendo, se achando, ficar com ego, com soberba, com orgulho. Não, a finalidade é proveitosa, é para edificação do corpo, é para o quê? Para abençoar vidas. Aí ele fala aqui, ó, porque a um é dada mediante o Espírito, e esse Espírito aqui está com E maiúsculo, ou seja, o Espírito Santo de Deus. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, ó, sabedoria. Precisamos pedir sabedoria. Peça a Deus sabedoria. Tiago vai dizer, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus a sabedoria. Aí ele fala aqui, ó, também, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, ó. E a outro, no mesmo Espírito, a fé. A fé é um dom. Mas, Raquel, posso orar pedindo fé? Pode, é um dom. Né? Você que está com a sua fé estremecida, e já nem acredita mais, você pode pedir. Está falando aqui, é um dom. No mesmo Espírito, dons de curar. Cura divina. Né? Aí ele fala aqui, a outro, operações de milagre. A outro, profecia. Profecia é um dom. É um dom, irmã Raquel, é um dom. Você profetizar, isso é um dom divino. Ele fala profecia. A outro, discernimento de espírito, também é um outro dom. Precisamos pedir a Deus esse dom do discernimento para você não ser enganado e nem enganada. Irmã Raquel, desse jeito, dessa forma. Para que nós não venhamos a ficar enganados, discernir os espíritos. Porque às vezes a pessoa ali na tua frente está uma coisa, fala uma coisa. Você que tem um discernimento, Deus vai falando.
Ó, discernimento de espírito. Há variedade de línguas. Essas línguas aqui, irmãs, pode ser línguas repartidas como que de fogo em Atos, e também pode ser línguas idiomáticas, de idiomas, como estava lá também em Atos, também vai dizer. Essas línguas podem ser línguas estranhas, línguas do céu, línguas estranhas. É um dom também, é um dom. E a outra, a capacidade de interpretá-las, que também é outro dom. Normalmente quem fala em línguas, sobretudo na igreja, é sempre muito bom, irmãs, ter alguém ali, ou você mesmo pedir o dom o dom da interpretação de línguas. Por quê? E depois, ao longo do texto, ele fala, né? Quem fala em línguas edifica-se a si mesmo, mas quem profetiza edifica a igreja, né? Mas é bom a pessoa que se levanta, começa a falar em línguas, é bom sempre um outro que tem aquele dom de interpretação de línguas para que toda a igreja possa ser edificada e ouvir. Tá falando aqui, ó. Mais um só, mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, irmãs, aí ele fala sobre a unidade orgânica da igreja. Aí ele fala também aqui já no final sobre os outros dons. Eu quero falar aqui também sobre o versículo 28, para fecharmos esse assunto de dons, né? A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, dom de socorro. Tem gente que tem esse dom de socorro, socorre as pessoas, né? Alivia as dores das pessoas. Governos, o dom do governo. Um grande exemplo disso foi José, o dom do governo. Variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, são todos mestres ou operadores de milagres? Tem todos dons de curar, todos falam em outras línguas, interpretam a todos, entretanto procurai com zelo os melhores dons. Aí ele vai falar aqui sobre um caminho mais excelente, que é o amor. E o versículo 14 fala assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. É para procurar. Mas Raquel, posso pedir dom a Deus? Pode pedir dom a Deus. Eu já falei aqui do rapaz que ele pediu o dom de louvar. E Deus deu. Já contei aqui, irmãs, algumas vezes essa experiência desse rapaz. Irmãs, eu conheço esse moço. Muita proximidade, né, que eu tive com esse moço na época, de colega, né? Ele pediu o dom de louvar e Deus deu. Aí a própria palavra fala aqui, ó, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala em mistérios. Mas o que profetiza, ou seja, o que prega a palavra, o que fala da palavra, o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Ou seja, o ministério da profecia, de pregar a palavra, de profetizar, de falar, um arauto, mensageiro de Deus, tem também essas subdivisões. Tem pessoas que só pregam na exortação. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Tem outros que já têm um ministério mais da consolação, né? Prega a palavra, mas já é inclinado para consolar. É o que está falando aqui. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando.
O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera, fechando aqui, viu? Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, mas muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Então, irmãs, eu quero encerrar aqui esse momento, né, de dons. É um assunto que gera muitas controvérsias, Eu creio no batismo com o Espírito Santo, eu creio no dom de línguas, na interpretação de línguas, eu creio no batismo com o Espírito Santo e assim também eu creio que línguas estranhas não é somente evidência que uma pessoa ela é batizada com o Espírito Santo, né? O batismo com o Espírito Santo, ele ocorre automaticamente uma mudança de mente e de coração, a pureza da mente e do coração. As irmãs estão entendendo? Para não entrarmos naquele erro, achar que uma pessoa que começa a falar em línguas estranhas está sendo batizada com o Espírito Santo e muitas das vezes não é. E às vezes você vê uma pessoa falando em línguas estranhas, às vezes até o inimigo falando. Tem isso, irmã Raquel? Tem. E ali acontece essas aberrações, só falando assim, nós percebemos na atualidade. Pessoas falando em línguas estranhas, mas não tem um caráter transformado. O verdadeiro batismo com o Espírito Santo, você tem um caráter transformado. Uma vida transformada. Aquele que mentia não mente mais, quem se prostituía não se prostitui mais, quem fornica não vai fornicar mais. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Então, evidência do batismo com o Espírito Santo, eu estava procurando essa palavra que eu lembrei. Uma das evidências do batismo com o Espírito Santo é o desenvolvimento do fruto que vai se reverberar ali em vários gomos, né? Como uma tangerina, né? Os frutos do Espírito, que é um fruto só que se reverbera em longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, que está lá em Gálatas 5, a partir do 10, 17, por aí, né? Então, é você ter o desenvolvimento dos frutos ou do fruto do Espírito. E uma grande prova disso é que Jesus ele vai reafirmar, ele vai dizer, pode uma árvore boa dar mau fruto? Ou, como que pode? Pelos frutos os conhecereis. Então, nós precisamos nos fixar no fruto. Amém? Que Deus abençoe. Espero que tenha servido, né, para a sua edificação. E para concluir, aqui fala assim, ó, o 14. Eu quero fechar com isso aqui, que isso aqui é muito importante. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Então, você pode orar para interpretar. Senhor, me dá o dom da interpretação. Alguém está falando em línguas estranhas e aqui você interpreta. Aleluia. A pessoa está lá e você pá. Aí a pessoa está lá falando em línguas estranhas e você pá. Isso é o que? Isso é outro dom, irmãs. É coisa linda, né? Mas você tem que estar ali, ó, alinhado. Amém? Deus abençoe. Paz.